29 de abril, o marco de uma virada na história dos gaúchos. O que parecia uma chuva forte acabou se transformando na maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Uma chuva que teve início em 27 de abril em Santa Cruz, na região dos Vales, e foi o start para uma sequência de 10 dias ininterruptos de chuva. O alto volume colapsou as bacias dos rios Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Taquari. O resultado, transbordamentos que culminaram com o fim de histórias, a destruição de cidades e a perda de vidas. Para fins de comparativo, as enchentes em território gaúcho resultaram em danos que superam os estragos ocasionados pelo furacão Katrina, que em 2005 assolou Nova Orleans, nos Estados Unidos. Os números apontam que a área alagada pelo furacão foi de 2,4 mil quilômetros, enquanto no Rio Grande do Sul, as áreas de alagamento superaram os 3,8 mil quilômetros. Enquanto no Rio Grande do Sul o número de desabrigados foi superior aos 600 mil, no município da Louisiana, os levantamentos apontam 400 mil desabrigados. Em 30 de abril, um alerta de que as chuvas atingiriam a todo o estado do Rio Grande do Sul de forma violenta. Nesse momento, o alerta emitido dá conta dessas regiões, vejo aqui, laranja, região em alerta do estado, mas provavelmente amanhã a gente já tenha a transformação disso para o grau severo para todo o estado em termos meteorológicos. E aqui, em relação à inundação, as regiões onde já choveu muito e já estão com alerta de inundação, a perspectiva de até o final dessa semana, até sexta-feira, ter mais 150, 160 milímetros de chuva. E nessa região aqui, talvez até 300 milímetros de chuva ao longo dessa semana até sexta-feira. 1º de maio de 2024, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, promove uma live nos perfis institucionais do governo e alerta. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado, infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado. No dia seguinte, 2 de maio, é decretado estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul em função das inundações. E a tragédia, então, havia se consolidado. Numa ironia do destino, água por todos os lados. E faltava água para beber. Faltavam alimentos, as cidades ficavam ilhadas. Não havia combustível, não havia mais caminhos, não havia transporte, não havia mais comunicação. Um ano depois, as histórias, dramas e traumas dos atingidos seguem ecoando como um pedido de socorro, especialmente entre aqueles que sequer conseguiram dar os primeiros passos rumo à retomada ou mesmo a um recomeço da vida. Para alguns, um sentimento de que aquele dia ainda se repete, ao ouvir sons, revisitar locais e até memórias ou a absoluta falta delas. Muitas dessas, as memórias, levadas pelas águas junto com o trabalho de uma vida inteira, ou mesmo com as recentes aquisições que sequer foram pagas. Na cidade americana, foram necessários 10 anos para a reparação dos estragos, que demandaram um investimento de 125 bilhões de dólares. No Rio Grande do Sul, 478 municípios afetados, 183 mortes contabilizadas oficialmente, 2.300.000 pessoas atingidas e cenas que mais se parecem com obras de ficção seguem vivas na mente dos gaúchos. Chegamos em Canoas, onde uma família ainda luta contra os traumas e só conseguiu retornar para casa há pouco mais de 20 dias. Dona Lesi chora ao lembrar dos dias de terror vividos. Com 75 anos de idade, 40 foram vividos na casa em que ela precisou ser resgatada de helicóptero. Eu nem esperava, já estava dormindo. Não posso nem me lembrar.
que não é fácil. Não comprei mais nada. Eu não quero comprar, diz que vai dar outra em maio, vai ter outra enchente. E eu estou com medo de comprar as coisas e perder tudo de novo. Eu não queria vir embora, ele que quis. A senhora não queria voltar? Não, de medo. Medo do quê? Da chuva. A parede era cheia de fotos, não tem nem nada mais. E agora eu não quero mais botar foto na parede. Até o meu álbum de casamento, 50 anos de casado, foi tudo. Estou tomando remédio para dormir, remédio controlado. Quando estou sozinha, parece que vai explodir meu coração. O marido, Miguel, lembra que no dia da inundação eles foram para a casa do vizinho e esperaram pelo socorro no terraço, ainda sob forte chuva e frio. De longe, ele acompanhou a casa em que construiu a vida ser totalmente coberta pelas águas. Aí fomos ali para cima do vizinho ali, ele ficava ali sexta-feira, a noite toda, só olhando. A casinha assim, indo, subindo, tapou a casa. E nós ali, né? Aí quando foi de madrugada, quando foi 7 horas, começou a ver os helicópteros. Nós fomos lá para cima chamar eles. Aí eles vieram. Aí primeiro fomos os vizinhos, primeiro lá, uma senhora que estava meio doente lá, levaram eles. Depois fomos eu, o Carlos e a Lesi, minha esposa. No helicóptero assim, lá, na hora que ficou embarcando nos helicópteros ali, eu fechei os olhos pro bicho. Eu nunca tinha visto água, tanta água assim, com essa meia idade, 80 anos. E vi, mas não é fácil. A pessoa ficando no nervo, eu custei a cair a ficha. A gente não sabe de nada, quem sabe é Deus, a gente não sabe de nada. Aqui na capital Porto Alegre, em maio de 2024, o acesso ao centro histórico só era possível através de barcos. Tamanha a inundação que tomou a cidade, especialmente nesse local. Aqui no mercado público, um dos símbolos da capital, estão instaladas 2 placas. Uma que faz referência às enchentes de 1941 e outra de 2024, quando a água ultrapassou 1,5 metro. Ambas placas foram fixadas para lembrar a resiliência desse povo e dessa cidade. O local que hoje abriga um memorial e é palco de visitas guiadas há 1 ano sequer poderia ser acessado. A inundação fechou o Aeroporto Internacional Salgado Filho e mudou a paisagem da cidade. As águas se misturaram com as lágrimas e a desesperança de quem nunca havia visto algo tão devastador. Naquele maio, a chuva atingiu a marca de 539,9 milímetros, segundo dados da Estação de Referência Climatológica da capital, que está instalada no bairro Jardim Botânico, na zona leste da cidade. No bairro Sarandi, os diques tiveram pontos danificados que resultaram na inundação nunca antes vista no local. Casas foram demolidas com a força das águas e os escombros servem de memória da tragédia e resistem como forma de cobrança de quem não tem mais onde morar. Ali, uma escola de educação infantil, símbolo da solidariedade e da resistência, é um sinal do recomeço. A Irmã Clóvis Rotava foi inaugurada depois da inundação numa ação conjunta de vários setores da iniciativa privada. Um deles, o Instituto Cultural Floresta. Sabendo que algo aconteceria, nós não imaginávamos a dimensão, nós não imaginávamos que seria tão grave, nós sabíamos que seria uma enchente pior do que enchentes anteriores. Então nós começamos ali antes do 1º de maio, nos últimos dias de abril, nós começamos a comprar barcos, geradores, fazer orçamentos, fazer encomendas ou cotações de tudo que nós podíamos colocar a mão de forma rápida. Naquela segunda-feira, quando a água tomou o centro de Porto Alegre, por exemplo, e afetou muito as comunicações, né, a Procergs, bancos de dados e serviços do próprio governo do estado, como o 190, por exemplo, nós já estávamos recebendo as primeiras 100 antenas de Starlink
que nós compramos no final de semana, compramos de sábado para domingo, elas chegaram em Porto Alegre na segunda de noite, já estavam sendo entregues para os órgãos de segurança. Quando começou, no final de abril, a situação de novo no Vale do Taquari, em outras regiões, na Serra, enfim, isso se mostrou que algo parecido aconteceria na região metropolitana, nós começamos a correr para comprar o máximo possível de equipamentos para ajudar inicialmente resgates, as forças de segurança. Nós não imaginávamos que acabaríamos nos envolvendo tanto em tantas frentes durante tanto tempo. Equipes de voluntários auxiliaram nos resgates e na orientação para que as pessoas deixassem as casas. Dificuldade muitas vezes que a gente tinha no barco com água, vendo a água subir de um dia para o outro 1 metro, 1,5 metros, e muita gente não acreditando que seria pior do que outras enchentes, né? E as pessoas não queriam sair de casa, então isso foi muito complicado, né? Convencer, às vezes, as pessoas a sair de casa, né? A aflição de ajudar e ver as pessoas largando tudo, deixando tudo para trás. Em Cachoeira do Sul, a maior enchente da história desafiou a estrutura da 60ª Ponte do Fandango, que teve a pista invadida totalmente pelas águas. A marca da inundação bateu 28 metros e 48 centímetros, conforme dados da Jacuí Ambiental. Nos bairros ribeirinhos, como no Cristo Rei, apenas os telhados das casas ficaram visíveis. Casas invadidas pela água e pelo barro. Gritos de desespero. Centenas de pessoas desabrigadas, pontes e estradas destruídas, prejuízos que ultrapassaram R$1 bilhão. Auxílios que não alcançaram a todos ainda. A solidariedade, sim, chegou de todos os cantos e trouxe um alento em meio à desesperança. Vieram alimentos para o corpo e para a alma. Roupas, apoio, limpeza e a escuta, tão necessária em dias que olhar para o céu era sinônimo de desespero. Chegando em Cruzeiro do Sul, áreas totalmente devastadas, onde antes existiam residências, bares, sorveterias, mini-mercados e pequenos negócios, são mostras da violência das águas. Cruzeiro do Sul, município do Vale do Taquari, foi um dos mais afetados pelas inundações de maio de 2024. Um bairro foi totalmente devastado pela inundação, alterando a geografia do lugar. A situação foi tão grave que moradores da cidade precisaram migrar para outros municípios, dada a falta de moradias existentes para se abrigarem e recomeçarem a vida neste local. César Leandro Marmit, o de Angola, foi uma das vítimas da inundação. Hoje, prefeito da cidade, na época do desastre, ele era apenas mais um morador de Cruzeiro. E foi uma das vítimas da inundação, perdendo a casa e o seu negócio. Emocionado, ele relembra como foram os dias em que ele presenciou a cidade praticamente sumir do mapa. Eles ofereceram, né? Vocês querem um sanduíche? Olhei com o meu filho, né? A gente, né, sempre trabalhando no meio da frente, chegou, não, eu quero, preciso. Eu agradeço a eles, a essas senhoras, que eu não sei quem, mas é o que a gente tinha para comer. Tem pessoas que passaram por uma coisa muito pior ainda do que nós passamos. Cruzeiro do Sul é uma cidade que está muito machucada. Eu falo a cidade toda, ela está muito machucada, muito dolorida. Andando pelas ruas vazias num dia de chuva, é possível perceber as dores de Cruzeiro do Sul. Em algumas áreas, apenas memórias de onde havia vida e intenso movimento. Espaços agora tomados por escombros. Ele, o prefeito, ainda hoje usa roupas e calçados doados por quem chegou até a cidade para prestar a sua solidariedade a quem perdeu tudo. Ninguém estava preparado para isso. E digo hoje ainda que hoje nós não estamos preparados ainda para enfrentar uma situação dessa. A água veio subindo, não pude mais retornar à minha casa
E minha casa também foi totalmente devastada, ficou só as vigas, até o piso arrancou da casa, para você ter uma ideia da proporção do volume de água e a violência da água. Os desafios são diários e o futuro incerto. Mas mesmo em meio à incerteza, é preciso buscar forças e crer que o amanhã trará um novo amanhecer. Desistir não é uma opção. E em Cruzeiro, o prefeito já sabe por onde deve recomeçar. Por onde recomeçar? Pelas famílias. Pela moradia digna. Isso. Penso que nós temos que recomeçar neste ponto. Dar dignidade para essas pessoas morar e sair desse desespero financeiro de não conseguir pagar um aluguel ou de estar morando de favor, que estão fora do nosso município de Cruzeiro do Sul e querem voltar. Então, isso eu acho que é o momento de começar por ali. E para quem atua na iniciativa privada e segue no trabalho voluntário, o ensinamento que veio e ficou para o Cláudio é uma frase antiga, mas segue inspirando a todos nós e a gente espera que sirva de inspiração para ti também. Fazer o bem faz bem. É bom.